Hi guys, good evening! Eu sou a teacher Cristiane Mourão, a sua descomplicadora da língua inglesa, e hoje vamos descomplicar aqui um pouquinho o uso das prepositions of place. Let's go! Então, gente, o assunto é preposition of place, tá? E vamos, durante esse assunto, ver um pouquinho sobre o vocabulário de places, que são lugares. E as prepositions of place, em inglês, são as seguintes. Let's go! Vejam comigo. Eu tenho am, at, on. Essas preposições, elas vão ser diferentes dependendo do contexto, tá bom? Elas são bem simples, você só precisa entender quando usar cada uma delas, tá? Porque cada uma delas tem um significado diferente e vocês vão acompanhar comigo alguns exemplos, tá? Nessas orações que vocês vão ver no vídeo agora e depois eu vou explicar uma por uma com vários exemplos. Let's go! Que você vai utilizar para lugares fechados, tá bom? Vejam aqui um exemplo. In the oven, in the oven, in the oven, no forno, at. Também é uma preposição e eu utilizarei para lugares específicos. Vejam aqui, at the park, no parque, at the park, no parque. Eu tenho agora a preposition on, onde eu utilizarei para superfícies. Vejam comigo. On a bubble gun. On a bubble gun, que no caso tem um personagem, e ela pisou, né, em um chiclete. Em um chiclete. Bubble gum seria chiclete. Então, vejam aqui. O in para lugares fechados, eu tenho o at para lugares específicos, né? E o on para superfícies. Essas preposições você vai conseguir diferenciar pela característica de cada uma delas, tá? Aqui você vai ver comigo primeiro o uso do on. Aqui, ó, on. O on, ele tem alguns significados aqui, ó. Então, sobre, né? No, na, tem essa questão de cada vez que você for usar uma palavra com ele, você vai usar, então, sobre, no, na, depende do que você está falando, tá? Mas, no geral, essa preposição, ela será utilizada para flat surface, transport, the corner, floor, specific places. Tá tudo em inglês, né, gente? Calma aí que eu vou explicar para vocês um por um. Não se desesperem, tá? Mas preste atenção. A preposition on, ela vai indicar sobre, no e na. Vejam aqui um outro exemplo. Let's go. Vamos ver um exemplo aqui utilizando a preposition on. Let's go. Então, uma das características do uso da preposition on é flat surfaces. Flat surfaces são superfícies retas, planas, tá? Por isso que tinha lá no chão, na parede, na mesa, são superfícies retas, tá bom? Então, quando você quiser citar na sua oração,
na parede, no chão, na mesa, na cadeira, sobre algum lugar, você vai utilizar a preposition on. Vejam comigo aqui o exemplo. The picture is on the wall. The picture is on the wall. Ou seja, o quadro, aqui no caso, vocês podem ver o quadro, ó, aqui uma superfície plana. Então, o quadro está na parede. Essa preposition aí, on, né, indica na, ok? Então, quando eu quero citar alguma superfície reta, é on. Next, próximo exemplo será o uso do on para meios de transporte, ok? Vejam que eu tenho aqui, bus, que é ônibus, é uma palavra que vocês conhecem, eu tenho certeza, e usam bastante. Ship, aqui na segunda linha, aqui na terceira, na verdade, ship. Então, navio, train é o trem, plane é o avião e tube aqui é uma palavra bem legal, né? Que é o subway, que é o metrô, são meios de transporte. E eu quero dizer que eu, por exemplo, estou viajando de ônibus, né? Ou no ônibus. Como é que eu vou usar? Vejam aqui comigo. I'm traveling on a bus. I'm traveling on a bus. On a bus. Então, se eu quero dizer que eu estou no ônibus, no metrô, no avião, é on, tá? A preposição que você vai usar é on, ok? Então, já sabem que eu vou usar para superfícies planas, vou usar também para todos os meios de transportes existentes. Next. Eu utilizarei a preposition on também para falar de andar de edifício, que é floor, ok? Andar, floor. E aqui, por exemplo, my office, meu escritório, is on the first floor, tá? O meu escritório é no primeiro andar, on the first floor, ok? Então, se você quer falar sobre os andares de um edifício, você vai utilizar a preposition on. Aqui na imagem, pessoal, tem uma coisa que é bem... eu não sei diferenciar. Algumas pessoas dizem, por exemplo, aqui o first floor, aqui vocês observem na imagem que é no primeiro piso, não é no térreo. Então tem essa questão de você ver o que é o first floor, tá bom? Então, para mim, é o próximo andar, embaixo é o térreo, ok? O que vocês usam aí? Let's go! Eu posso usar também a preposition of place on para falar o nome de uma rua, ok? O nome da rua. For example, I live on Getúlio Vargas Avenue. I live on Getúlio Vargas Avenue. Aqui eu tenho a abreviação, mas aqui embaixo eu tenho a palavra longa, como é que eu pronuncio, tá? Então, para falar o nome da rua onde você mora, onde você vai, então eu moro na Avenida Getúlio Vargas, ok? Então, para falar o nome da rua, eu utilizarei a preposition on, ok? Então, superfícies, meios de transporte, ruas, andar também. Vamos utilizar aí a preposition on. Tem uma outra preposition, vocês viram no começo da aula, que são três, né? As prepositions of place, que é o on, in, at. Já vimos o on. Vamos agora ver quando utilizar a preposition at. É fácil, let's go. Vejam que você vai utilizar a preposition at, não vai mais utilizar o on aqui, certo? Todas as vezes que você se referir a companies, workplaces. No caso, são empresas, locais de trabalho. Quando eu quiser dizer, por exemplo, eu trabalho no centro de mídias. O que eu vou dizer? I work at CMEAM. I work at centro de mídias, ok? Se eu quero citar o local que eu trabalho, eu utilizarei a preposition at. O exemplo aqui em inglês que eu tenho é o seguinte. They work at a hospital. They work at a hospital, tá? Eles trabalham em um hospital. Eles trabalham no hospital. Vejam as características da preposition at. Let's go. Então, elas basicamente, as preposition in, at, on, elas são aquelas palavrinhas, aquela junção, não é de um artigo, em pronome,
é aquela junção, tá bom? Então, para, onde, no, na, são preposições, né? Mas eu tenho essas específicas de lugar, que no caso na língua inglesa in, on e at. Você vai diferenciar cada uma delas pelas características. E as características aqui da preposition at são essas aqui. É lógico que tem outras, milhares, infinitas prepositions, o uso delas também. Mas eu peguei aqui e separei as mais usadas para vocês aprenderem, certo? Então, utilizaremos a preposition at, para falar de locais de trabalho, como eu falei para vocês, I work at CMEAM. Então, companies, workplaces. Quando eu me referi ao universo escolar, então school, college, university. Então, quando eu me referi na escola, na faculdade, na universidade, eu utilizarei a preposition at, ok? Buildings, prédios, construções. Specific phrases, para frases, para lugares, frases específicas, ok? Então, o at é bem específico mesmo. Vejam aqui mais exemplos com a utilização da preposition at. Vejam que eu estou utilizando aqui o at para falar sobre school, college, university, ok? Aqui, she studies engineering at university. She studies engineering at university. Então, ela estuda engenharia na universidade. Esse at, na, aqui no caso é at. Por que eu não uso o on, teacher? Porque é na também, no... Porque cada preposition tem um uso específico. Eu não posso sair usando do jeito que eu quiser, a hora que eu quiser, onde eu quiser, tá? Então, tem que saber as características. Não é difícil, é só aprender em que situações você vai usar cada uma delas, tá bom? Então, para falar da escola, na faculdade, na universidade, na escola, você vai usar a preposition at todas as vezes, ok? E, para finalizar, eu vou ver com vocês agora o uso da preposition in, ok? Vejam comigo algumas características. Não são todas, como eu falei para vocês, não tem como. O tempo não permite, mas eu trouxe aqui o uso delas que é muito utilizado, right? Então, utilizaremos o am, que significa dentro, no e na. Quando? Em que situações eu vou utilizar agora essa? Né? Já sabem usar o on, já sabem utilizar o at, agora utilizaremos o am. Let's go. Então, specific point in a large area. Então, um ponto específico em uma área ampla, ok? Então, algo específico em um prédio, por exemplo, um quarto dentro de um prédio, tá bom? Uma cozinha dentro de uma casa grande. Então, essa preposition será para dizer, indicar algo que está em uma área grande, tá? Em um ponto específico. Class, quando eu me refiro à aula. Quando eu quero indicar country, city, suburbs. No caso, país, cidade ou subúrbio, né? Vejam os exemplos agora comigo. Let's go. Specific point in a large area. Então, ponto específico em uma área grande, uma área maior. Aqui o exemplo. There is an interesting picture in the room. Let's see it. Ok? O que está dizendo aqui, né? Que tem uma pintura, um quadro naquela sala, ok? Então, aqui é algo específico dentro de uma área, tá bom? Então, é uma sala, é um local específico. Então, quando eu quiser citar um local específico, eu utilizarei a preposition in, ok? Let's go. Eu tenho ainda mais um exemplo aqui com a utilização das prepositions, aqui no caso é o am, para country, city, suburb, ok? My grandparents live in Codajás. Se eu quero citar, se eu quero relatar, falar sobre um local, uma cidade, um país, um bairro, você vai utilizar a preposition am. Então, por exemplo, eu moro em Manaus, então, I live in Manaus. My grandparents live in Codajás.
I live in Brazil. Então, eu moro no Brasil. Então, a preposição que eu vou utilizar aqui será a preposition in. Certo, gente? Então, vocês viram comigo aqui o uso das prepositions of place, que são as preposições de lugares na língua inglesa, que é o in, at, on. Elas não são difíceis. Se você prestar atenção no uso, saber utilizar cada uma delas, e aí fica bem simples. Agora vocês vão acompanhar comigo a DLI. Let's go! Então, questão 1, vocês deverão identificar as palavras ou expressões que são usadas com a preposition of place on, só on, tá, gente? A to, let's go. Escolha a preposição de lugar adequada para cada frase. As frases estão aí e daqui a pouquinho eu volto para corrigir com vocês.
Vamos então para a correção. Eu deixei 2 questões para que vocês pudessem analisar o uso das preposições, lembrando que, para entender cada uma delas, só basta você aprender as características, aí fica bem fácil. Eu vou ler aqui para vocês, tem algumas pessoas participando, vamos participar, gente, quase o último tempo, né? Vejam aqui, a Esther, né, disse que na primeira questão é a letra A, B, C, colocou todas as preposições aqui. O Davi, na questão, assinalou a letra A, na questão number 2, colocou a letra B. Vamos lá, Camille disse que na primeira é a letra A e na segunda é a letra B. Sendo, pessoal, que tem várias, não é só apenas uma não, tá bom? Então, na letra A, por exemplo, tem 3 ou 4 situações em que eu vou utilizar a preposition. Então, vamos ver comigo quais seriam aqui. Let's go. Vocês deveriam identificar o uso da preposition, of place, ok? On. Vejam comigo. Aqui, the bus, the school, the kitchen, the left side of Cross Avenue, the second floor. Vocês sabem que o uso da preposition on pode ser para os meios de transporte, right? Então, aqui, eu utilizaria on the bus, school. Quando eu me refiro às escolas, qual é a preposição que eu uso, gente? Não seria on, seria at. Então, eu não vou marcar essa aqui. A letra C, kitchen, the kitchen, a cozinha. A cozinha é um espaço pequeno dentro de uma casa, por exemplo. Então, seria a preposition in the kitchen. Não cabe aqui, ok? Agora eu tenho the left side of Cross Avenue. Quando eu falo o nome de uma rua, eu vou usar o quê? A preposition on, ok? Então, on the left side of Cross Avenue, ok? E quando eu falo sobre andares, ok? No caso, the second floor, aqui é o número ordinal na língua inglesa, é assim, tá? Second floor, no segundo andar. Todas as vezes que eu indico andares, eu utilizo a preposition on. Então, eu tenho aqui 3 alternativas com a utilização da preposition on. Next. Aqui. Escolha a preposição de lugar adequada para cada frase. Aqui você deveria identificar em cada frase a preposição correta, certo? Let's go. My history book is, tá? Our apartment is, Carol lives, Humaitá, Suzane works, ok? We're, e assim por diante. Vamos então para a letra A. My history book is at ou in. Vejam que o meu livro de história está na mochila. Então, backpack, mochila. Então, no caso, eu utilizaria a preposition in, ok? Então, está dentro. Letter B. Our apartment is on or at the 3rd floor. Vocês sabem que quando eu utilizo a palavra floor, que eu indico os andares, eu sempre utilizarei a preposition on. Letter C. Carol lives on Humaitá ou em Humaitá? Eu estou indicando uma cidade. E todas as vezes que eu utilizo a preposição para a cidade, sempre será o in. Suzane works at the library, lugar específico. Eu estou dizendo onde ela trabalha. Lembra que quando eu falo sobre o local de trabalho, eu sempre utilizarei o at. We're, meio de transporte, o train aqui. Então, a preposition correta será a preposition on, certo? Está aí a resposta para vocês. Muito obrigada pela participação de vocês e até mais. A sua aula continua no próximo vídeo.